Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta. Meu nome é Matheus. Eu fui convidado pela Ana, que é minha irmã, para fazer um vídeo sobre o direito dos idosos em tempos de pandemia. Esse projeto é desenvolvido da série Quarentena com Autoconhecimento, né? Do grupo Acolhimento, certo? Então a gente vai falar aqui alguns apontamentos sobre o direito dos idosos, porque eu trabalho com isso, sou formado em Direito, e eu acho importante a gente fazer alguns apontamentos, ainda que breves, sobre esse ponto. Primeiro ponto, quando a gente fala de idoso, quem é o idoso para o nosso direito? A gente tem no ordenamento jurídico o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, que no artigo 1º traz para nós o conceito de idoso. Já é difundido, mas não custa lembrar que idoso, para fins legais, é aquela pessoa que tenha 60 anos de idade ou mais. A partir do momento que a pessoa fez 60 anos, a ela se aplica esse estatuto protetivo. Outro ponto que eu acho importante destacar é idoso. São essas pessoas, então assim, acima de 60 anos, são realmente, Matheus, consideradas grupos de risco? Ou isso é invenção da mídia? O que que é? Gente, os idosos costumam ser mais vulneráveis a doenças infecto-contagiosas. Eu não sou médico, não sou da área da saúde, mas quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Eles apontam uma série de motivos de ser os idosos grupo de risco. A questão do sistema imunológico é apontado, ele costuma ser mais deficiente por causa da idade. As vacinas que foram tomadas por esses idosos, às vezes tem muito tempo, então isso de alguma forma gera menos anticorpos no organismo. A questão dos pulmões e das mucosas se tornarem um pouco mais frágeis ao longo da idade. O fato do idoso se engasgar e aspirar mais, colocar mais a mão na boca, no nariz, em virtude disso, também é um fator que faz com que o idoso seja considerado grupo de risco. E um último ponto é porque normalmente, pela idade mais avançada, o idoso vai mais ao hospital, vai mais ao posto de saúde, e isso acaba gerando maior contaminação. Então, idoso é sim um grupo de risco. E isso se materializa muito mais quando a gente analisa os boletins epidemiológicos. Eu analisei o boletim de Minas, eu moro atualmente no Mato Grosso do Sul e vou até trazer esses dados para a gente fazer uma comparação. Mas em Minas Gerais, no dia de hoje, dia 15 de abril de 2020, já foi publicado o boletim epidemiológico do estado. O que é dito? 903 casos confirmados da Covid-19, sendo 30 óbitos no estado registrados. Desses 30 óbitos, 25 pessoas são idosos. Então, ou seja, você vê que o índice de pessoas que morreram em virtude do vírus entre a população idosa é muito grande. Isso se confirma também aqui no estado de Mato Grosso do Sul. O boletim de hoje, do dia 15 de abril, 121 casos confirmados, 4 óbitos, sendo que desses óbitos, 4 são de idosos, ou seja, todas as pessoas que morreram aqui em Mato Grosso do Sul em virtude da Covid-19 são idosos. Então é muito importante a gente se conscientizar de que de fato é um grupo de risco e que a gente tem que tomar algumas medidas para a proteção dessas pessoas. Sim, agora isso não significa, e é este ponto, que apesar de nós termos que tomar alguns cuidados, isso não significa que o Estatuto do Idoso, que a Constituição Federal, que são revogados. A gente precisa cuidar com os parâmetros legais. Vamos ver. O artigo 2º do Estatuto do Idoso diz que os idosos têm o gozo de todos os direitos fundamentais, que nenhum idoso deve ser tratado com negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. Então, as balizas desse cuidado devem gerar em torno disso. Nenhum cuidado pode gerar, pode pressupor um atendimento negligente, um atendimento discriminatório, uma violência. A gente tem que tomar muito cuidado.
naturalmente no Estatuto do Idoso, eu acho até interessante, convido todas as pessoas a estudarem um pouco mais essa lei, deem um Google aí na lei que a gente citou, no Estatuto do Idoso, porque traz uma série de informações, Lei 10.741 de 2003. Então tem lá assim uma série de direitos, direito à liberdade, ao respeito, à alimentação, à saúde. A gente vai se atentar aqui especificamente aos pontos principais nessa pandemia, que eu acho legal. E o que tem no artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1, eu acho muito legal de trazer. O que é, Matheus? O idoso tem direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Mas aí, atenção, ressalvadas... Opa, foi tanta exceção que o próprio celular mexeu. Ressalvadas, continuando, ressalvadas as restrições legais. Ou seja, é possível que uma lei em sentido amplo, aí, englobando decretos, enfim, de alguma forma, por um motivo justificável, possa restringir a presença dessas pessoas em logradouros públicos e de uma forma geral em circulação, que é o que tem acontecido aqui. E aí eu trago para o Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a gente vai ver mais para frente, vou até citar, depois eu volto. O Estatuto do Idoso também determina a gratuidade do transporte municipal para idosos a partir de 65 anos. É o que a gente chama de passe livre municipal, né? Então o idoso faz uma carteirinha e ele pode usar nos ônibus urbanos a partir de 65 anos. O que está acontecendo aqui em Campo Grande? O governo municipal editou um decreto e suspendeu esse passe livre para os idosos, considerando os números apresentados, considerando que são grupo de risco. Então, ou seja, é possível em uma determinada situação nós temos uma limitação aí em relação a esses direitos, né? Há outros que não foram ainda limitados pelo governo federal, como por exemplo o transporte coletivo interestadual, estabelecido aqui no Estatuto do Idoso, que 2 lugares, o idoso que ganha até 2 salários mínimos tem direito à gratuidade total para viajar de um estado para o outro. Caso essas 2 vagas estejam preenchidas, esse idoso que ganha até 2 salários mínimos tem direito a 50% do valor. Isso daí ainda não foi, não teve um decreto, como é uma lei federal, tem que vir regulamentado por um decreto, na verdade, né, se houver a restrição. E ainda não houve, mas é muito importante que nesse momento a gente tenha muita racionalidade em virtude dos números apresentados. É altamente recomendável que o idoso não se utilize desse direito previsto em lei nesse momento, a não ser num caso extremo, porque, volto a dizer, é grupo de risco. A pergunta que não quer calar, gente. A gente escuta isso muito. Eu sou coordenador daqui da área de idosos, então a gente vive recebendo relatos e fala muito sobre isso. O idoso que não quer ficar dentro de casa, o que a gente faz em relação a isso? Veja só, gente. Primeira coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa entender no meu modo de pensar, é tentar entender o idoso, por que ele não quer ficar em casa. Existem vários motivos. Por exemplo, o idoso pode ser uma pessoa que não tem com quem contar, ou seja, é um idoso que mora sozinho. Então ele vai precisar ir às compras, ele vai precisar ir ao médico, ele vai precisar ir à farmácia. Então é um ponto que a gente precisa considerar. Existem pessoas que moram sozinhas e não têm parentes próximos. Existem pessoas, idosos, que não querem incomodar os seus parentes, os seus amigos, então ficam muito constrangidos de pedir ajuda. E aí já lanço uma pergunta: você aí que tem um idoso próximo, já foi claro com esse idoso? Já disse para ele que não é um incômodo, que na verdade é um prazer você ajudar nesse momento, você quer participar, você quer fazer a sua parte? Porque há pessoas que não vão pedir e vão, mesmo que faça, podem ficar com esse sentimento de que estão incomodando. Então é muito importante
a gente que não está no grupo de risco identificar esses sinais. Existem idosos que querem reafirmar a sua independência, são pessoas, apesar de terem 60 anos ou mais, que são muito ativas, então também tem esse ponto que deve ser levado em consideração. Infelizmente, gente, há idosos que não acreditam na doença, isso é fato. Tem gente que não acredita que nós estamos numa pandemia e o que, que a gente vai fazer, né? Eu acho que esse é o ponto, né? O que, que nós vamos fazer em relação a isso? Tudo vai depender, logicamente, da lucidez do idoso. Não é porque a pessoa se tornou idosa que ela deixou de ser lúcida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente vai pressupor que o idoso ele tem a lucidez. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos sentar com essa pessoa e conversar. Eu acho que é o momento da gente não só dizer, não, não pode sair. Pronto, mas não pode sair por quê? Fulano, senta aqui. Você já viu o boletim epidemiológico aqui da sua cidade, do seu estado? Olha quantos aqui em Divinópolis. Quantos casos da Covid. Fulano, você sabia que em Minas Gerais nós temos mais de 900 casos da Covid? Não, não sabia. Pois é. E sabia que já morreram 30 pessoas. Dessas 30, 25 são idosas. Olha o perigo. Não pode sair. A gente precisa proteger os idosos. Eu acho que é um trabalho constante. É um trabalho que a gente precisa fazer. Lógico, chegou num ponto que o idoso ele não tem lucidez, ele não está entendendo, então a gente vai precisar tomar medidas legais. É possível que isso aconteça, né? Num, num extremo, há no Estatuto do Idoso medidas de proteção. O idoso ele não pode se colocar numa situação de perigo. Então, tudo vai depender do caso concreto, mas eu acho que muitos dos problemas são resolvidos com base na conversa e aí, como o próprio nome diz, no acolhimento. É muito importante a gente se afastar também de fake news. E os idosos, especialmente, são população vulnerável para isso. WhatsApp, Facebook, Instagram, a não ser de organizações reconhecidas, não são fontes confiáveis de notícia. Então, a gente precisa se municiar desses instrumentos. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem um serviço lá no próprio site de fake news. Você chega lá, digita Ministério da Saúde, dá um Google, gente. Hoje nós estamos na era do Google, dá um Google. Ministério da Saúde Fake News, vai aparecer ali o linkzinho, você clica e você consegue conferir, inclusive mandar perguntas para saber se aquela matéria referente, naturalmente, na questão de saúde é fake ou não. Outro serviço muito legal que eu queria divulgar aqui, para falar que a gente precisa trabalhar com a verdade com o idoso. Então a gente precisa ser claro e precisa esclarecer. É, o, a OMS desenvolveu agora um telefone de WhatsApp, esse é de verdade mesmo, que você consegue tirar as principais dúvidas. Lógico, você não vai conseguir conversar, mas você consegue lá de forma bem simples, bem fácil, você consegue saber do que está acontecendo no mundo com informações oficiais. É muito legal ter, muito simples, é só adicionar o telefone, eu vou falar aqui porque eu acho que é bom. Mais 41 22 501 77 35. Mais 41 22 501 77 35. Basta você adicionar esse número no seu telefone e mandar um oi, que você já vai receber uma mensagem e vai poder ali brincar e ver várias informações oficiais. Então é isso, gente. Eram essas as minhas considerações. Eu acho que nós estamos num momento que precisamos sim de verdades, precisamos proteger os idosos, porque os números falam por si. Eu acho que nós não devemos cair no desespero e no desequilíbrio. Acho que isso não faz bem para ninguém, mas a gente precisa ser realista, trabalhar com os números. E lógico, só voltando ali no ponto 4 que eu falei, né? Além das medidas legais, eu acho que outro ponto importante é tá com dificuldade de acessar esse idoso não está conseguindo, procure também
ajuda profissional. Existem vários psicólogos que, inclusive, estão trabalhando de graça online agora. Eu acho que é o momento da gente se ajudar, né? Assim, tem vários psicólogos aí. Eu não sou psicólogo, só pra deixar claro, tá? Sou formado em direito. Mas, assim, existem vários psicólogos que estão aí, que podem dar esse apoio também nessa intermediação, mas nada melhor do que o amor, o carinho, a conversa. Estão ligando para os idosos por vídeo, isso é muito importante. Vamos fazer videochamada, vamos ligar para a mãe, para a avó, para a tia, para o avô, para todo mundo, por vídeo, vamos olhar no olho e vamos conversar de forma muito madura e muito consciente sobre a Covid-19, perguntar se esse idoso está se protegendo, que é importante, que nós amamos ele e queremos que ele esteja bem, tá bom? Vamos nos acolher a todos. É isso aí, forte abraço a todos e até mais. Obrigado.